Em um mundo onde a leitura muitas vezes se perde entre mensagens e notificações, as telas e o consumo rápido de informação acabam dominando. Mas um refúgio em Pelotas mostra que a paixão pelos livros físicos ainda está de pé. O Sebo Icara, localizado na Rua Tiradentes, fundado por Alexandre de Sá em 2002, se tornou um ponto de resistência cultural e memória literária em Pelotas. O sebo é um local que vai além da venda de livros. Ele é um espaço que é guardião da história e da memória literária de Pelotas. A paixão pelo livro físico e a busca por histórias únicas são o que ainda o mantém vivo. O início do sebo, o surgimento da ideia não foi assim uma coisa tão romântica ou ideológica, assim. Foi essencialmente porque estava meio sem grana mesmo, assim. Tinha bastante livro, né? A minha relação com os livros é familiar, assim, a minha mãe é uma leitora voraz e passou isso pra gente. E a ideia inicial não foi nem minha, foi de um amigo, um grande amigo, o Ricardo, que também tinha muitos livros, também estava passando um aperto, assim. E a gente pensou, num primeiro momento, em um lençolzinho esticado na frente do ICH lá, que nós dois fazíamos a faculdade lá, no Instituto de Ciências Humanas da UFPEL. E realmente a gente começou nessa intenção, só que foi tomando outra proporção. Eu fui gostando de trabalhar com livros, fui me desapegando cada vez mais dos meus, assim. A gente teve a ajuda de muitos amigos e familiares que, num primeiro momento, doaram livros pra gente. E aí começou assim, meio que na brincadeira. A gente começou a buscar um nome, a gente queria algo descolado do que se costuma fazer, assim, né? Botar o sobrenome, ou botar o nome da rua, ou botar o nome do bairro. Muito cedo são acima de autores. Mas nós estávamos os dois no movimento estudantil, na época movimento partidário também, então a gente queria algo bem ideológico, a gente foi atrás dos socialistas utópicos. E houve na Inglaterra uma iniciativa de socialistas utópicos, assim, de uma comunidade sem dinheiro, igualitária. Eles deram o nome de Icária. Pesquisando mais a fundo, a gente foi ver por que eles deram o nome de Icária, que remeteu à mitologia grega, de Ícaro, filho de Dédalo, que Dédalo era um inventor, ficou preso dentro do labirinto do Minotauro e fez asas para o Ícaro, assim. Fez asas com o que ele encontrou, com penas, galhos, piche, e disse para o filho ir embora. E recomendou cuidado, que as asas eram precárias e tal, só que aí o Ícaro se enlouqueceu voando, curtiu, voou alto demais, o sol derreteu o piche. Existem diferentes versões, né? Mas essa é uma delas. E aí ele caiu, e onde ele caiu teria formado um arquipélago que com o nome foi batizado de Icária, assim. Daí acabou vindo a logomarca, que eu contei essa história para minha mãe, que é artista plástica, e ela saiu da loja, foi na papelaria, comprou uma borracha de apagar mesmo, só que grande assim, e com um canivetezinho meu entalhou a logomarca, fez um carimbo. Durante muito tempo usei aquela borracha mesmo, depois eu digitalizei e tal. O Sebo Icária, com suas prateleiras repletas de história, oferece uma experiência aconchegante. Uma prova de que a relevância de espaços culturais como este reside na conexão que eles criam com as pessoas e na paixão pela leitura, que continua a unir gerações em busca de conhecimento e memórias. Eu sempre recorro, assim, ao sebo, né? Que é um lugar acessível, né? Que a gente encontra, tem uma variedade, né? De tanto literatura nacional quanto estrangeira, né? E aqui o ambiente é muito legal, muito agradável, assim. E eu amo estar no meio dos livros, né? Então, para mim é muito legal sempre entrar aqui e ver as estantes cheias, assim. E o bom é que tem variedade, né? E um preço acessível. E a qualidade é muito boa, né? Isso aqui é importante, né? Dos livros, né? Eles estão bem conservados. A gente observa uma permanência dos leitores, uma fidelidade dos leitores que preferem o livro físico e também o fenômeno dos novos leitores. Com a hiperdigitalização do mundo, percebemos também um número crescente de pessoas que querem voltar, querem recuperar aquele momento que era sentar sem nenhum estímulo eletrônico e ler o seu livro ali. Proporciona um contato muito enriquecedor com pessoas das mais diversas e também essa relação com o material, com o livro físico que traz tantas histórias. O sebo atrai uma grande variedade de pessoas de todas as idades e perfis.
cada um com seus interesses específicos. Aqui se despertam curiosidades, fazendo-os conhecer assuntos que eles não explorariam sozinhos. O sebo também proporciona um espaço para pessoas que preferem folhear as páginas e buscam se reconectar com o livro físico, se afastando de estímulos eletrônicos. Aí começou um processo que foi bem lento. Durante muito tempo eu precisei de ajuda de outras pessoas, assim. Passada essa fase aí de só feirinhas e para frente da faculdade, a gente alugou um primeiro local. Foi um lugar bem precário, assim, foi o que deu. Era sublocar uma peça na casa de uma conhecida, mas a gente já estava precisando também de um lugar para guardar os livros, já tinha mais um pouco, né? Nesse período também eu comecei a me dedicar cada vez mais à loja, a gostar de estar envolvido com isso. Aí eu segui. Fomos primeiro, depois desse lugar, para ali para Anchieta, uma lojinha apertadinha assim, mas aí já era uma lojinha térreo, com uma fachadinha, eu mandei fazer uma placa e tal. As coisas começaram a melhorar, mas durante alguns anos foi bem complicado, assim. A grande virada de chave do sebo foi num dia que eu cheguei e esse prédio onde tinha essa lojinha estava com uma placa de vendas. E eu levei um susto realmente, né? Nesse período eu já não era tão pouco que rendia a loja, né? Quase dava para pagar todas as minhas contas. Aí ali da Anchieta, daquela lojinha acanhada numa quadra que não é muito comercial, e via aqui para Tiradentes, com os mesmos livros, assim, foi 6 meses. Eu já tinha multiplicado bastante a quantidade de livros. Foi realmente muito rápido, assim. Foi só sair e vir para uma quadra onde tinha fluxo de pessoas, onde tinha fluxo de carros, uma quadra comercial mesmo. São 20 anos já, né? Um pouquinho mais. Se tu for contar desde aquele momento que eu estava só no lençolzinho. Conforme a gente foi tendo mais livros e mais livros e mais livros, daqui a pouco eu tive que tirar o sofá, botar uma poltrona, porque ali entrou uma estante. Foi ficando mais apertado. Depois a gente se mudou para essa primeira loja no Tiradentes. Não tinha como fazer um ambiente aconchegante. Assim, eu particularmente acho qualquer ambiente cheio de livros aconchegante. Só que a outra loja era bem menor, não tinha como ter um espaço assim para um café ou para muitos bancos. Quando surgiu a oportunidade de vir para cá foi em plena pandemia. Aqui possibilitou, né, fazer um ambiente aí já decorado, amplo. No primeiro momento não tinha o cafezinho. Foi muito pedido de cliente, assim. É a intenção que o ambiente seja acolhedor, que as pessoas se sintam bem, sim. Se tu não vem decidido a comprar um determinado livro, tu precisa olhar, né, deixar o livro te conquistar. Às vezes o sebo não é um lugar para tu ir. Claro, às vezes funciona assim. Oi, tudo bem, eu quero tal livro. Ah, não tem. Ou tem. O ideal no sebo é tu ir, eu quero um livro. E entra com a mente vazia atrás de um livro. Aí tu vai achar. Né? Vai achar vários. Nesse sentido, quanto mais acolhedor, melhor, né? Tenho clientes de todas as idades. Domina jovens leitores, assim. No sebo, muitas vezes as pessoas vêm vender os livros porque não os querem mais, mas muitas vezes vêm vender porque estão precisando de grana. É uma economia circular. Tu ajuda a mim, tu ajuda a pessoa que precisa pagar menos, tu ajuda a pessoa que está precisando. Mas o livro que está lido, tá na estante, tu sabe que tu não vai mais ler, é um livro que está morto. Deixa esse livro circular, deixa outra pessoa ler, deixa outra pessoa pagar menos por ele. Tem a questão ambiental também. Né? Um livro é papel, é celulose. Um livro que circula, várias pessoas leem o mesmo. A questão de ser um ponto de resistência cultural que a gente procura ser. Um ambiente aberto a todos os públicos. Então é isso, estamos às ordens, à disposição. O sebo contribui para a formação social e política dos indivíduos. A leitura é um ato transformador que abre mentes e promove um olhar crítico. E o sebo é um local para a leitura acessível economicamente ao trazer livros não mais publicados. Para acesso literário, perfeito. O sebo ele tem que existir. Ele é um recurso, ele é uma questão de resistência também, porque além do livro no Brasil ser uma coisa cara, na minha opinião, nós não temos incentivo à leitura. Não existe muito uma política de incentivo à leitura. A leitura de livros de qualidade, porque existem livros no mercado, existem livros por aí, principalmente
numa era de um fácil empreendedorismo, onde faça você mesmo, trabalhe enquanto eles dormem, esses tipos de discursos, assim, alguns livros são utilizados como uma ferramenta desse propósito e acabam tendo um nicho de leitores. Mas um leitor crítico, um leitor com um olhar voltado para essa questão crítica social, a gente não tem uma política que faça com que tenhamos a exploração desse tipo de perfil de leitor. Então, eu acho que o sebo ele faz essa triagem crítica também necessária. Então, ele se torna também uma questão de resistência no momento em que ele não deixa uma literatura de qualidade morrer, ainda mais nessa era onde existe uma literatura, na minha opinião, precária que vem ganhando espaços. Então, eu acredito que sim, o sebo é um lugar de resistência para a literatura de qualidade e principalmente para a formação de um leitor crítico. Leitura, ela significa tu absorver um conhecimento dali, interpretar aquele conhecimento, fazer com que ele vire uma ferramenta para o teu crescimento pessoal e social também. Livros físicos são muito mais do que folhas em papel. São lugares pequenos por fora e grandes por dentro. Sentidos e apreciados através do tato, independente do seu conteúdo, sua leitura forma a fortaleza de nosso mundo. Em tempos modernos, com leituras aceleradas, o sebo Icária é como uma força de resistência.